Olá, eu sou a Ingrid Gerolimic e esse é o programa Brasil no Divã, da Carta Capital. A nossa tarefa aqui é pensar o Brasil junto com ele. E não se esqueçam, nós estamos nas principais plataformas de podcast e no canal de Carta Capital no YouTube. Bom, hoje eu vou conversar com ele, que é cientista e uma referência no estudo da interface entre cérebro e máquina. Ele que também chefiou o Centro de Neuroengenharia da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, antes de se aposentar como professor emérito em 2021. O trabalho dele já integrou a lista das 10 tecnologias que vão mudar o mundo, segundo o MIT. E ele também foi eleito pela revista Época como um dos 100 brasileiros mais influentes do ano de 2009, entre tantos outros títulos. Miguel Nicolelli, seja muito bem-vindo aqui ao nosso divã. Muito obrigado, é um prazer, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para conversar com você. Bom, que ótimo. A gente vai conversar sobre um tema que é a grande sensação do momento. Você com certeza, né, tem falado sobre isso muitas vezes ao dia, e eu quero começar falando sobre primeiro uma fala que eu acho que é muito importante do Noam Chomsky, que você cita, inclusive, já vi você citar em algumas entrevistas suas, em que ele diz que a inteligência artificial ela nem é inteligente e nem é artificial. Com um detalhe, ele me citou, fui eu que criei isso. Ele que te citou, que maravilha. Então, explica... Claro. Que ótimo. Então, melhor ainda. Miguel Nicolelli, explica pra gente primeiro o que é essa inteligência artificial, que eu acho que é uma coisa que ainda não está exatamente tão clara para todo mundo, e por que você, inclusive, disse essa frase aí citada pelo Noam Chomsky. Na realidade, eu digo que ela não é nem inteligente nem artificial, porque, primeiro, a inteligência é uma propriedade dos organismos. Propriedade que emerge da interação dos organismos com o ambiente e com outros membros da sua espécie e com outros organismos. Então, é uma propriedade emergente da matéria orgânica e que permite que os organismos maximizem a sua chance de sobreviver. É algo absolutamente relacionado ao processo de seleção natural do nosso querido Charles Darwin, né, que se tivesse hoje vivo aqui, estaria falando a mesma coisa, que a inteligência é uma propriedade da vida, dos seres vivos. Então, você não pode falar da inteligência, pelo menos na definição clássica, precisa, sem falar do processo que a gerou. E esse processo é o processo de seleção natural, né? Ele ocorre por milhões de anos, ele não parou, ele está ocorrendo, inclusive nós estamos sendo afetados por ele nesse momento, com as mudanças climáticas e, pela primeira vez na história, com as invenções que nós criamos. Tá? Nós estamos afetando a nossa própria evolução já. Mas, enfim, a definição ela é incorreta no primeiro aspecto, porque a inteligência, como eu disse, é uma propriedade da matéria orgânica. E, segundo, ela não é artificial porque ela é criada por seres humanos. Ela vem da nossa mente. A única inteligência da inteligência artificial é do ser humano que criou o sistema, o aplicativo, o algoritmo, ou seja o que for. Mas o que o Charles Darwin não sabia, e que o Alan Turing, que é o pai da inteligência artificial, o verdadeiro pai, porque é o pai da lógica, não da lógica, mas da máquina de Turing, né, do computador digital que a gente conhece hoje em dia, o que o próprio Alan Turing descobriu, que surpreenderia demais o Darwin, mas que ele concordaria, é que o processo de seleção natural que gera a inteligência, ele é não computável. Ele é uma sequência de milhões de anos de passos aleatórios, que não podem ser reproduzidos por um algoritmo. Não existe como ser no laboratório e programar, olha, o processo de evolução das tartarugas, né? Não tem como. Ele é um processo estocástico, aleatório. Então, você não consegue gerar inteligência em laboratório com sistemas digitais. E, finalmente, o Chomsky menciona também no artigo dele no Guardian, algumas semanas atrás, o processo de computação que a matéria orgânica, os seres vivos realizam, ele não é digital. Ele é analógico, é o oposto. Tá? Porque o nosso cérebro computa com a sua matéria neural, com a sua matéria orgânica, os neurônios. Eu sempre falo isso, você deve ter ouvido, nessa conversa que nós estamos tendo, a microestrutura de ambos os nossos cérebros está se alterando. Ela está modificando. O cérebro, ele não é... A melhor metáfora que eu já vi na minha vida é o seguinte, o cérebro é como um rio que você cruza uma vez e você jamais vai cruzar o mesmo rio pela segunda vez, porque o rio se modifica.
né? Então, essa é a razão. O termo surgiu nos anos 50 de uma maneira quase que acidental, porque um cientista na época da computação, o John McCarthy, estava querendo organizar uma conferência e precisava conseguir dinheiro do governo americano. E ele precisava do nome catchy, né? Do nome que pegasse para poder convencer o governo americano a pôr dinheiro para realizar essa famosa, ficou muito famosa porque é a conferência que deu origem à área, né, da computação. E ele apareceu com esse termo, inteligência artificial, e pegou. Mas mesmo os grandes cientistas da área, alguns dos quais eu conheci pessoalmente, eles não são os caras sérios, né? Eles não ficam muito confortáveis com esse termo. Porque, na realidade, não é nada mais, nada menos do que uma série de algoritmos usados para extrair de uma grande base de dados correlações estatísticas que são usadas para tentar prever o futuro. Eu vi uma expressão, papagaios estatísticos ou algo do tipo. Você acha que é mais ou menos isso? Ou seja, no sentido de que não se cria nada, que não se prevê o futuro, mas que se faz algo, quase que uma compilação daquilo que já de fato existe? Eu gosto de usar, para não ofender nenhum cientista da computação, porque não tenho a menor intenção de fazer isso, né? Até alguns programadores ficam bravos comigo porque acham que eu não entendo nada do assunto. Bom, eu programo desde os meus 19 anos, né? A minha graduação em medicina foi feita com computadores. Eu fui o primeiro professor da disciplina de informática médica aqui da Faculdade de Medicina da USP, que foi a primeira disciplina da América Latina de uso de computação em medicina. Eu tinha 22 anos, eu era professor já e programava todos os dias. Programei durante boa parte da minha carreira, né? Mas eu não usaria essa. Eu gosto de usar uma expressão um pouco mais elegante, que é a tentativa de criar um futuro sem futuro. Tá? Porque você baseia o futuro no passado. Então, você não tem nenhuma criação. Você está basicamente usando uma banco de dados do que ocorreu no passado para gerar um ato no futuro, ou gerar um livro, uma música, ou uma predição, né? Existe uma figura na literatura científica muito, muito interessante que chama-se o demônio de Laplace. O demônio de Laplace vem do matemático, né, francês, grande matemático francês, que dizia que se ele tivesse todas as partículas, se ele conhecesse, né, todas as partículas do universo e as forças que agem nele, ele preveria o futuro. É um futuro determinístico, né? É totalmente previsível, computável. Mas o nosso futuro não é computável, porque nós estamos à mercê de vicissitudes aleatórias ao nosso redor, né? É muito fácil de aprender isso. Um jogador vai cobrar um pênalti, decidir um campeonato. Aquela cobrança de pênalti não é previsível, não é computável, tá? Porque existem muitas variáveis envolvidas. Se o cara faz o pênalti, ele ganha o campeonato. Se ele perde o pênalti, ele tem que se esconder da torcida. Então, como eu disse, é uma tentativa de compilar o passado de uma maneira absurda, né? Porque hoje em dia o poder computacional é muito grande, e você tem a chance de usar grandes bancos de dados enormes, né? E extrair deles as correlações estatísticas para fazer o futuro, mas é um futuro sem criatividade. Aí a alegação que existe aí fora é a seguinte: não, mas, por exemplo, os computadores hoje jogam xadrez de uma maneira que é bem diferente do que o ser humano joga. Bom, é claro, só que se você perguntar para o programador como é que ele chegou nessa decisão, como é que ele chegou nessa nova estratégia de jogar, ele não sabe responder, ninguém sabe. Porque ninguém consegue traçar como essas redes neurais, o deep learning que se chama, né? Redes neurais com múltiplas camadas, computa. Você não consegue reconstruir o processo de computação. Então, é esse o problema. Existe muita fantasia, existe muito fetiche, né? Eu chamo da igreja da tecnologia. Eu acho que tem essa coisa também desse universo do filme dos cyborgs, né, que vão dominar o mundo, que vão fazer uma guerra contra os humanos. Eu acho que tem essa narrativa. Agora, do ponto de vista do mundo do trabalho, de fato, tem um impacto enorme, né? As consequências a gente ainda não conhece, ainda não sabe, mas tem aí, enfim, pesquisas ou até alertas muito grandes nesse sentido. O Yuval Harari, ele falou, que é um historiador muito famoso, falou, inclusive, sobre ele fez uma frase, que é uma frase, assim, bastante impactante, né? Ele disse, olha,
abre aspas, não sei se a humanidade pode sobreviver, fecha aspas. Mas você parece que tem algumas críticas em relação a essa fala dele, e eu queria que você colocasse o que você acha dessa frase, o que você acha desse posicionamento do historiador, mas ao mesmo tempo também falando aí um pouco desse impacto no mundo, sobretudo no mundo do trabalho. A minha crítica ao Harari é muito simples, ele não é do ramo, entendeu? Ele não é alguém que realmente trabalhou ou conhece profundamente ciência e tecnologia, e ele, nos livros dele, falou um monte de coisa que realmente, infelizmente, nenhum de nós, cientistas profissionais, pode concordar. Inclusive, ele cita a sua pesquisa sua, né? Não é? No último capítulo do Sapiens, acho que é capítulo 9, se não me engano, é basicamente o capítulo inteiro é sobre o meu trabalho, e ele faz citações erradas. Ele cita outros grupos pondo meu nome no meio, cita o meu trabalho confundindo com o trabalho de outros grupos. Então, que tipo, assim, dá uma... Não, ele cita o meu livro, por exemplo, né? Na bibliografia do capítulo, ele cita o meu livro, Muito Além do Nosso Eu, Beyond Boundaries, nos Estados Unidos, mas ele mostra um experimento que é de um grupo de Pittsburgh, que foi fazer os experimentos anos depois do que nós tínhamos feito, né? E ele descreve o meu experimento, mas aí ele mostra a descrição de algo que não fui eu que fiz, entendeu? Foi outro grupo. Então, o outro cara ficou bravo com ele porque foi citado incorretamente. E o meu trabalho foi citado de uma maneira estranha, fora de contexto. Por exemplo, ele citou os meus artigos sobre interface cérebro-cérebro, quando a gente fez os ratinhos comunicarem diretamente, né, com uma interface ligando os dois cérebros, e deu uma interpretação que não é factível e nunca foi a interpretação que nós demos. Então, eu sou totalmente a favor a divulgação científica, a vulgarização científica para todo mundo poder entender o que é feito, mas ela tem que ser feita, né, com um pouco de substância. Ela não pode ser feita rasa demais. Nós vimos isso na pandemia, né? Um monte de gente começou a falar sem preparo algum, né, sobre vírus, epidemiologia e diabo 4, explodiu nas redes sociais, mas quando você vê por trás, não tinha o estofo científico para poder estar falando o que estava falando. Isso confundiu muita gente. Então, a ciência é muito importante que ela seja divulgada, mas você tem que ser do ramo para saber o que você está falando, entendeu? Minimamente. Né? Por isso que as nossas carreiras, nós precisamos de 20, 30 anos de estudo para poder começar a falar, né, sobre coisas tão profundas. Mas no caso específico da inteligência artificial, eu acho que também ele está sendo extremamente raso, porque ele está falando dessa imagem hollywoodiana, né? Dessa imagem de filmes, né? E não é por aí que a discussão tem que ocorrer. Eu acho que o que você colocou é essencial. Como é que as pessoas não se deram conta ainda? Inclusive, eu falo isso sempre, né? A esquerda mundial, e principalmente a brasileira, não se deu conta que o trabalho mudou. E a disputa não é mais pelos meios de produção clássica, porque esses já estão e vão ser automatizados, como você falou. Eles vão mesmo, porque qualquer máquina pode ser automatizada porque você tem uma regra, uma lista de regras para ela operar. E aí você cria um algoritmo computacional que consegue otimizar todo o trabalho bem definido. Mas o problema não é esse. A disputa agora é pela informação e pelo conhecimento. Esse é o ringue da disputa do capitalismo moderno, tá? E o que existe que alguns programadores que no Twitter vêm me provocar, que é até divertido de ver, né? Porque o pessoal acha que só porque você é neurocientista você nunca lidou com computadores. E eu lido com computadores desde a minha juventude, né? O que esse pessoal não se deu conta é que esse processo de automação que começou com a Revolução Industrial disparou e ele está desbalanceando as relações de trabalho. Porque quem detém os métodos de produzir esses sistemas de informação e de conhecimento usando a dita inteligência artificial são exatamente aqueles que vão sentar na mesa como patrões e que vão chegar e falar, olha, se você não se conformar em receber 10% do que você recebe hoje, eu automatizo o seu trabalho. E a ousadia não para em trabalhos né, simples. Ela está invadindo o jornalismo, ela está invadindo a arquitetura, ela inclusive invadiu a medicina. Né? Existem sistemas que estão sendo... o marketing está sendo feito de sistemas que possam substituir a triagem em pronto-socorros, ou a análise de exames radiológicos, ou a análise de exames de ressonância nuclear magnética, eliminando o poder decisório do ser humano. E é isso que eu me contraponho.
Nós não podemos deixar nem que o poder decisório escape de nós, nós não podemos delegar. Existe um outro fetiche que as máquinas vão decidir melhor do que nós porque elas vão ser imparciais. Não, elas não vão ser. Elas vão ter a opinião, a ideologia e a parcialidade de quem as criou, de quem as programou. Esse é o chamado bias, né, da inteligência artificial. E isso nunca é discutido, é muito raro de ser discutido, todo mundo sabe disso, mas fica por baixo do pano. Se você puser um programador misógino, racista, homofóbico, criando um sistema para decidir quem pode ter empréstimo bancário, todas essas pessoas vão ser discriminadas automaticamente. E aí o banco vai dizer, olha, não sou eu, é o algoritmo, a culpa não é minha. Você entende? Você delega o poder decisório, mas o poder decisório foi influenciado por um bias. Então esse é o primeiro grande problema. O segundo grande problema, como eu disse, nós conversamos agora há pouco, esses sistemas não são transparentes. Você, no final das contas, como eles são extremamente complexos, essas redes neurais hoje, quando eu comecei a trabalhar, elas tinham 3 camadas. A input, onde você põe a informação, a camada do meio, que computava, e o output. Hoje, essa camada do meio foi acrescida de várias subcamadas. E um monte mais de neurônios artificiais e um monte mais de conexões. É isso que Deep Learning é, nada mais do que isso. Tá? O nome é bonito, mas a realidade é o que eu acabei de descrever. E você não consegue reconstruir como uma decisão foi tomada. Então, se você pedir para o seu banco, então, bom, mas me explica por que o meu empréstimo foi negado, o cara que está falando com você, ou a máquina que está falando com você, não vai conseguir te dizer. Não vai conseguir justificar. Mas a gente sabe que o bias foi embutido no algoritmo. Tá? E esse bias, ele vai ser propagado por cadeias produtivas. Então, o que acontece? O processo de automação, ele gera um aumento de produtividade, todo mundo sabe disso. E ele gera o fenômeno que eu gosto de chamar do fenômeno da conveniência. Todos nós gostamos dos nossos gizmos, né, esses baratinhos aqui, porque eles são extremamente convenientes. Você fala com seus parentes a hora que você quiser, com seus amigos, você chama um táxi, você vê sua conta bancária. Só que a conveniência, na medida que a gente aceita a automação do nosso pensamento ou a subcontratação das nossas funções cognitivas para esses sistemas digitais, nós começamos a declinar. A nossa capacidade de pensar começa a declinar. Então, se você tiver gerações e gerações de seres humanos que pararam de ter a necessidade de aprender a ler ou a escrever, só porque eles só precisam usar o dedo para andar numa tela, para clicar icons e fazer as suas coisas, você começa a influenciar o processo de evolução a longo prazo. Tá? Você usou uma frase, você usou uma expressão, zumbis digitais, em algum lugar, e eu achei ótimo, assim, porque eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, a gente vai perder, enquanto mente humana, até tem acho que foi a Open Philanthropy, não sei, alguma coisa nesse sentido, uma organização que fala, por exemplo, que a gente vai perder a capacidade, a mente humana para o mundo do trabalho, né, de produção para o mundo do trabalho. Está muito nesse aspecto. Mas também tem para a criatividade. Os atores de Hollywood, por exemplo, estão fazendo aí uma grande greve, né, que não faziam há mais de 40 anos, justamente por conta dessa questão da inteligência artificial. Muitos roteiristas, muitas pessoas da área de criatividade também estão perdendo seus postos de emprego. Fala um pouco sobre isso. O que a gente vai perder do ponto de vista da capacidade de consciência crítica e de criatividade também humana? Veja, em paralelo ao que você acabou de mencionar da greve de Hollywood, as universidades americanas, elas estão tendo um problema terrível, porque os alunos, eu sempre falo isso, eu nunca dei uma prova presencial, eu dava o trabalho para os alunos iam para casa, 40 anos de carreira, lá nos Estados Unidos, os alunos iam para casa, traziam de volta e eu corrigia e tal, e nunca peguei ninguém colando. Nunca tive esse desprazer na minha carreira. Né? Hoje em dia, os alunos estão usando todos esses bots de inteligência artificial para fazer os textos, para fazer as redações. E aí os professores estão cruzando as redações com softwares que permitem que isso seja feito e estão encontrando que é a mesma fonte que escreveu os documentos. A estatística do uso de palavras é idêntica. Tá? E eles conseguem descobrir essa cola digital. Aí eu me pergunto, se você começar a fazer isso para tudo que você faz, em vez de você escrever um texto, em vez de você pintar um quadro, em vez de você compor uma música, você permitir que esses sistemas usem o passado para definir as suas ações futuras, você vai começar a perder a capacidade de produzir, de criar, de intuir, de pensar fora da caixa. Então você vai começar a ter um declínio cognitivo que já está sendo documentado. Tá? Pela primeira vez desde os anos 50,
foi detectada uma queda do coeficiente de inteligência dos testes no high school americano. Um dos estudos que eu vi alguns meses atrás, no meio da pandemia, o vocabulário de crianças do high school tinha caído quase 1/3 desde os anos 40. Tá? Nos Estados Unidos, onde tem essas métricas, né? Você pode criticar as métricas, eu não gosto delas como, se você levar ela como não existe um mensurador de inteligência, na minha opinião, confiável, amplo, né? Porque é outro fenômeno não computável. Mas, de qualquer maneira, esses estudos são feitos... Mas a memória, por exemplo, né? A memória já Não, é. memória, o exemplo que eu cito, quando eu era criança, eu conhecia o telefone de cor, sei lá, 50 números, 100 números de cor. Da minha avó, da minha mãe, da casa do meu tio, do meu primo. Hoje em dia, quem lembra do próprio número? Porque você não é requisitado. E o cérebro, ele é dinâmico, ele é plástico. Se ele não é requisitado para continuar fazendo tarefas digitais, tarefas cotidianas, corriqueiras, ele vai deixando para lá. Se você subcontrata para sistemas digitais coisas que antigamente você fazia, eu sempre falo para as pessoas nas aulas que eu dou, pega uma caneta e tenta escrever corrente, cursivo. Dá uma olhada na sua letra. Compara agora com 10 anos atrás ou 20 anos atrás com algum caderno seu da escola, você vai ver a deterioração do seu controle motor fino. Porque a gente não escreve mais. Eu escrevo, mas a maioria das pessoas digita só. Tá? Então, nós estamos sendo imersos nessa nova tecnologia. As pessoas falam, não, mas isso aconteceu na Revolução Industrial, quando os teares a vapor foram criados, o número de pessoas necessárias para trabalhar numa fábrica de tecelagem caiu, houve desemprego, os ludistas queriam destruir os teares. Eu não sou nenhum ludista, eu trabalho há 40 anos com tecnologia. E eu acho que, evidentemente, que a tecnologia tem, se for bem usada, um papel fundamental, a tecnologia digital, para melhorar a qualidade de vida da humanidade. Eu uso ela. O problema é quando você começa a acreditar, porque o bombardeio é tremendo, né? Que existe realmente a possibilidade desses sistemas, como se diz, substituírem o ser humano. Isso é uma campanha de marketing. Foi isso que eu falei numa entrevista recente, as pessoas não entenderam o que eu quis dizer. E eu digo no meu livro, O Verdadeiro Criador de Tudo, que existe uma matéria, uma capa do New York Times dos final dos anos 50, a capa mesmo, né? Aquela matéria principal, o lead, né? Eu acho que é a matéria principal do New York Times, dizendo assim, Marinha Americana espera a qualquer momento receber o seu cérebro eletrônico. Cientistas prometeram que um computador capaz de superar a mente humana estará disponível nos próximos meses. Bom, a Marinha americana está esperando até hoje, porque não apareceu, entendeu? Só que eles investiram bilhões de dólares. Então, existe muito marketing, muito hype, que a gente chama, né? E existem coisas que elas são úteis, é óbvio, não há dúvida que são, e você pode usá-las para extrair informação de grandes bancos de dados. Mas nenhum desses sistemas vai superar a mente humana e nenhum deles é inteligente na acepção real do termo. Não supera a mente humana, mas eu acho que a questão central, pelo menos na minha visão aqui, como leiga no assunto, mas é o mundo do trabalho, de fato, né? A gente tem, inclusive, por exemplo, documentos que foram assinados pelo Sam Altman, criou, inclusive, o chat GPT, que é, enfim, um dos que mais tem sido falados hoje. O próprio Elon Musk assinou também documentos falando sobre essa preocupação, né, que é preciso criar aí toda uma regulação, inclusive a frase utilizada foi: líderes mundiais devem se dedicar a reduzir o risco de extinção representado pela inteligência artificial. Ou seja, eles usam a palavra extinção, inclusive, nesse documento assinado pelo Sam Altman. Eu acho que isso é um indicativo importante também, talvez que a gente tenha que pensar, e aí enquanto líderes, né, enquanto governos, pensar uma espécie de algorética, né, uma ética da inteligência artificial que vigore entre os países, que seja algo realmente... Mas tem um ponto, você me desculpa de interromper, mas tem um ponto. Eu sou muito cínico, porque eu vivi nos Estados Unidos 35 anos, conheço todas essas figurinhas marcadas, e é muito curioso que esses caras que investiram bilhões para desenvolver esses sistemas, agora assinam uma cartinha. Não acredito em nada disso, tá? Isso é para inglês ver. A inteligência artificial vai sim superar o cérebro do Elon Musk, porque aí é bem fácil, né? Não tem nenhuma dificuldade, porque realmente
ali não tem muita inteligência. Mas, enfim, isso daí é tudo marketing também. Tá? Então, é muito fácil para esses caras assinarem um documentozinho, caras que trabalham 40 anos na Google, desenvolvendo coisas que a gente nem sabe, né? E, de repente, saem da Google e começam a falar que temos um risco X. Ué, por que eles não falaram antes? Onde eles estavam nesses 40 anos? E eles Né? criam eles criam o problema e jogam isso, obviamente, para os governos Claro. resolverem, como sempre foi. Não, mas eu acho que é pior do que isso. Eles criam esse problema para aparecer com as soluções que os governos vão comprar deles, entendeu? E todo mundo cai facinho nisso. E quais você acha que são as soluções que eles pretendem vender? Eles pretendem vender mais alguma dos produtos que eles geram, né? Você veja o que acontece no nosso dia a dia. Eu não sei se você viu, eu comentei isso ontem, eu acho, ou foi numa palestra que eu dei na semana passada. Existem empresas de seguro americana agora que vão exigir para você, para sua apólice ser válida dia a dia, não é uma apólice um ano, um mês, 6 anos, como a gente compra, né? O seguro-saúde privado, ela vai ser diária e ela vai ser dependente de você usar um reloginho, tipo o relógio da Apple, para contar os passos que você dá todos os dias. Se você não preencher o número de passos definido por eles, não foi você, o seu médico ou um sistema de saúde que definiu quanto de exercício, eles vão definir qual é a atividade física que você tem que ter para manter a sua pólice válida, tá? Então, se você não cumprir aquela meta, eu só estou falando da coisa mais simples, que é caminhada, tá? Mas tem outras coisas mais absurdas. Você vai para o hospital por um problema X, você bateu o carro, se machucou, você vai para o hospital, se você não tiver lá o número de passos que você deu ontem, a sua apólice hoje não vale. Meu Deus, isso é muito Tá? Black Mirror, né? Exatamente, eles estão copiando a ficção. Curiosamente, aí eles vão começar a propor as soluções, você entende? Eles vão começar a aparecer com soluções que eles vendem também. Aí a sua apólice vai um pouquinho mais alta. Se você quiser ficar isento dessa mensuração em tempo real, você paga mais um pouquinho. É sempre assim, tá? Então, veja bem, o mundo acadêmico também tem sérios problemas, porque esses caras penetraram no mundo acadêmico. Essa visão de que a tecnologia, a igreja da tecnologia e seus cardeais vão salvar a humanidade usando tecnologia e não os atributos humanos que criaram os nossos problemas, né, que todo mundo sabe quais são. Problema climático, a gente está vendo a Europa pegar fogo. Né? Aconteceu nos Estados Unidos há um mês atrás, agora está acontecendo na Europa. Né? O Paternon fechado porque está 44 graus em Atenas. Quem conhece Atenas sabe o que eu estou falando, o absurdo de uma temperatura dessas. Né? E a gente sabe o que está acontecendo. Nenhuma máquina vai nos solucionar esse problema. Esse problema tem que ser solucionado pelos seres humanos. O problema, e esse é um problema muito mais grave, é que como a gente conversou agora há pouco, as nossas mentes estão sendo corrompidas pelo nosso processo de delegar decisões para sistemas digitais. E os nossos gestores, os nossos líderes mundiais, a nível mundial, tá? Não é só no Brasil, não, é a nível mundial, não estão preparados para os desafios do século XXI. Porque eles não têm a menor ideia. A gente viu isso na pandemia. Eu vi na pandemia. Se você chegar para um cristão e falar, olha, se a gente não fizer nada, vai morrer 4 mil pessoas por dia daqui a um mês e meio. E a pessoa fala, não, mas a economia não pode ficar fechada. Eu falo, bom, sem gente não tem economia. Sem gente viva para trabalhar, sem gente... Né? E o que nós temos hoje como legado de tudo isso? Morreram os 4 mil por dia. Tá? Isso aconteceu. Mas mais do que isso, nós temos milhões, dezenas de milhões de pessoas espalhadas pelo mundo sofrendo com o long Covid, com as consequências crônicas do Covid que estão reduzindo a produtividade. E em certos países, como a Grã-Bretanha, o número é 3, 4, 5 milhões, imagina, quase 10% da população, isso está afetando a economia, porque as pessoas não estão podendo trabalhar. As escolas estão sem alunos, não tem professor, o sistema de saúde britânico colapsou por falta de coisas básicas, enfermeira, fisioterapeuta, médico. Se você tiver um derrame em Londres, eu estava em Londres há 2 semanas, um amigo meu contou, se você tiver um derrame em Londres hoje, leva 6 horas para a ambulância chegar para te buscar, para levar para o hospital. Aí já foi, pode esquecer. Você entendeu? Então, esse é o drama. Nós estamos achando que acreditar nesses evangelistas da tecnologia, Elon Musk e Friends, nós vamos solucionar os problemas da humanidade. Nós não vamos, esses caras não têm a menor ideia. E boa parte deles não tem a menor ideia de como funcionam os produtos que eles investiram. Tá? O nosso querido Musk usou
a tecnologia que eu inventei no meu laboratório, porque 3 alunos meus saíram do laboratório e foram criar uma empresa que depois ele comprou, a Neuralink, e ele vai numa entrevista e fala que ele vai pôr um implante nele e ele quer que os adolescentes sejam implantados para jogar videogame. Quer dizer, como assim? Você vai fazer uma neurocirurgia em gente sadia, em jovens, de um troço que a gente sabe não dura uma década, porque o implante não dura menos de uma década, todo mundo sabe disso. Mas ele criou um culto. Então, se você tem milhões de seguidores que se o cara falar X, é como se fosse uma religião, né? Então, esses são os problemas reais e nenhum algoritmo vai resolvê-los, porque, novamente, até esses problemas são não computáveis. Porque, na verdade, essa é uma discussão política acima de tudo. Se a gente for falar para o iluminismo, nossa, que importância teve o iluminismo, mas se você for pensar na ciência, quem produz ciência, quem produz a tecnologia, é claro que muita coisa avançou de lá para cá. Mas essa supremacia de uma razão que, na verdade, é orquestrada e trabalhada, produzida por um determinado setor, né, da política da economia, que é o grande capital, que é o capitalismo, esse tecnocapitalismo, hoje em dia, de fato, é como você falou, se quem administra os algoritmos é machista, é homofóbico, é racista, etc. e tal, os algoritmos representarão esse tipo de pensamento, né? Esse acho que é mais importante. Mas um capítulo nessa lista que você falou dos bias, né? Que é a busca incessante do lucro infinito. Se o seu algoritmo é baseado única e exclusivamente na maximização do lucro da empresa X, como é que você maximiza o seu lucro? Como você leva ele ao infinito? Você reduz o custo a zero, ou próximo de zero. Qual um dos maiores custos da produção? O trabalho humano. Você entende? Então tem toda uma ideologia. E nos Estados Unidos eu vi isso surgir há 23 anos atrás, no começo dos anos 2000, e tem uma pesquisadora, a professora emérita da Harvard, a Shoshana Zuboffsky, que escreveu um livro sensacional chamado Capitalismo de Vigilância. Ela conta como os nossos dados foram retirados do mundo online de graça, os nossos comportamentos de consumo, os nossos comportamentos online foram basicamente coletados como uma coleta de uma colheita, né? De graça, e passaram a ser revendidos como um commodity, né? Para as empresas fazerem suas propagandas dirigidas especificamente aos nossos hábitos de consumo ou de uso de online. Isso virou foi isso que salvou o Silicon Valley, porque eles conseguiam uma commodity de graça e eles vendiam por um preço astronômico. Assim até o pobre neurocientista vira bilionário. É muito fácil, né? Porque você pega o de graça e vende por um valor enorme. Então, esse que é o meu... Eu não tenho nenhum drama e nenhum problema em aceitar e utilizar as ferramentas estatísticas modernas que estão sendo desenvolvidas, porque é óbvio, né? Se você melhorar a análise de banco de dados e extrair melhores terapias para tratar pessoas, melhores formas de prevenir crises econômicas. Todavia, curiosamente, nós tivemos vários eventos durante a pandemia, um pouco antes. Eu não sei se você lembra, quando o petróleo o barril valia um valor negativo. Por algumas horas no meio da pandemia, o barril de petróleo, você ganhava dinheiro para comprar um barril de petróleo. Porque houve um glitch, houve um bug no sistema porque de repente tinha lockdown em todo mundo, as empresas de produção e distribuição de petróleo não estavam conseguindo mandar o petróleo pelos navios, estava tudo parado, os portos, né, tudo. De repente, como o algoritmo calcula o preço pela demanda, procura, produção, enfim, sei lá qual é a fórmula que tem, a fórmula, de repente, resultou num número negativo. E, de repente, no mercado livre de petróleo, você via a curva baixar abaixo de zero. Então, você ia ganhar uma grana. Você ia ser pago para comprar um barril de petróleo por algumas horas, né? Depois os caras fizeram alguma correção lá. Da mesma forma, a libra esterlina despencou no meio da pandemia por um problema computacional no mercado de troca de moeda internacional. Então, você viu, hoje em dia, um grande amigo meu que trabalha nos Estados Unidos, em Nova York, economista, me disse o seguinte: ninguém sabe como o sistema de autofinanças no mundo varia de minuto a minuto, porque ele é basicamente o resultado da briga de vários supercomputadores dessas grandes empresas, esses grandes bancos de investimento, que ficam degladiando um ao outro para manipular o preço das ações no mercado. E ninguém tem controle disso. Então, se tiver um bug ali,
Você pode ter um crash da Bolsa de Nova York, ou de Xangai, ou de Londres, que não foi provocado por nenhuma crise econômica. Ele foi provocado por um erro no algoritmo. E esses programas são de milhões de linhas. Não é um programador, não é um cristão que escreveu tudo isso, é um exército. E aí, como você vai debugar isso enquanto o mundo derrete? Não é aquela imagem daquele cara suando frio, você tem que apertar o botão da Não, bomba atômica. não é o cara a programadora da Apollo 11, né? Aquela cientista da NASA, que ela sozinha era engenheira de software. Ela tinha auxiliares, mas ela revisou o código inteiro, ela sozinha, né? Não, isso acabou, isso não existe. Então, veja bem, nós estamos delegando o nosso futuro, as nossas decisões e o bem-estar do planeta e da humanidade para sistemas que nós criamos. Eles não são mais inteligentes que nós, tá? Não há um sistema complexo que cria algo mais complexo do que si mesmo. Só que nós não sabemos como eles funcionam no limite da coisa, tá? Porque nós perdemos o controle da operação. Então, se isso não for regulado, se isso não for abordado, se não houver uma discussão ampla, e eu não estou falando de coisas superficiais, tá? Eu estou falando de uma discussão realmente, o que é o trabalho hoje em dia? O trabalho, eu queria adicionar um componente para você falar sobre isso, que é a democracia, porque a gente tem visto, por exemplo, as deepfakes, aí a inteligência artificial vai para um campo também, que é um campo extremamente perigoso, porque ele reforça, claro, as fake news não surgem agora com a inteligência artificial, mas elas ganham uma proporção absurda, a gente viu isso nas eleições americanas, a gente viu esse impacto diretamente no Brasil. Como é que você vê essa questão também das deepfakes em relação às democracias no mundo? Não, eu vivi episódios dela na primeira eleição do Trump, né, nos Estados Unidos, e o Brexit na Inglaterra, e aqui a eleição em 2018. Foram os primeiros laboratórios, né, a Cambridge Analytica lá na Inglaterra, né, e foram os primeiros grandes laboratórios de grandes eleições de países com, né, grandes eleitorados que claramente manipularam essas eleições. Hoje, na Inglaterra, em Londres, as pessoas caíram em si agora que o Brexit foi um desastre, que elas foram iludidas, porque, na realidade, a comunidade europeia punha mais dinheiro na Inglaterra do que a Inglaterra punha na comunidade europeia. Então, várias indústrias inglesas estão colapsando. Pela primeira vez na vida, você entra no supermercado inglês, né? O meu hobby nas cidades que eu vou no supermercado. Eu gosto de ver como é a dinâmica, entre outras coisas, entre assistir ao partido de futebol e na ópera. O supermercado é um lugar que eu gosto de ver. Pela primeira vez eu vi prateleiras vazias nos supermercados ingleses, porque está faltando vegetal, está faltando legume, porque eles não produzem o suficiente, eles têm que importar. Mas eles não têm um acordo de comércio exterior com a comunidade europeia ainda, tá? Aí você vê o nível dos políticos, você vê a explosão da extrema-direita na Europa, e você entende por quê. Porque eles foram os primeiros a acordar para o potencial impacto político nas eleições, na manipulação do eleitorado, desses sistemas de dita inteligência artificial. Tá? Eles foram os primeiros a se mobilizar e fazer alianças com, né, empresas ou grupos de pessoas da área. E não é à toa que quando você fala com esses caras de tecnologia, eu fui várias vezes lá no Silicon Valley para dar palestra em várias dessas empresas, boa parte deles é extremamente conservadora. E boa parte deles faz parte do Partido Libertário nos Estados Unidos, que é de extrema direita. Tá? As pessoas aqui não têm a menor noção da correlação dos partidos, né? Todo mundo acha que o Partido Democrata Americano é o Partido Liberal, progressista. Meu Deus, o Partido Democrata Americano seria a União Brasil aqui, para você ter uma ideia, tá? Só quem viveu lá sabe como é que é a coisa. Mas aqui tem esses grandes fetiches também. E o que acontece? Nós estamos entrando de patinho nisso. O Brasil não está preparado. O Brasil está vendo várias coisas acontecendo a nível internacional e nós estamos entrando de gaiato, entendeu? Nós estamos achando que o mundo vai pagar para a gente salvar a Amazônia. Não é bem assim. Ninguém dá dinheiro de graça. E o dinheiro que até agora foi prometido, pelo amor de Deus, dos Estados Unidos é dinheiro de pinga. E a propósito, precisa ser aprovado pelo Congresso. O Biden pode prometer o que ele quiser. Se o Congresso não aprovar, não vem um tostão. E o dinheiro que vier não é porque eles são bonzinhos e, né, vão querer salvar as arvorezinhas da Amazônia. Não, a Amazônia é o último grande território mundial de riquezas minerais que ninguém tem a menor noção do tamanho. Só sabe que é gigantesca. Tá?
e terras raras, ouro, o diabo. Você menciona, Em tem lá. biotecnologia e tantas outras. Biotecnologia que nós nunca soubemos aproveitar porque nunca tivemos um projeto nacional científico, né? Não temos de nação como nós vamos ter de ciência, né? Então, como você muito bem colocou, os nossos problemas básicos são políticos, são de opções que os seres humanos têm que fazer e que as sociedades têm que fazer. E uma delas é entender que nenhuma dessas tecnologias é mágica, nenhuma delas é mais racional ou mais imparcial. Ela é tão imparcial quanto a imparcialidade de quem a criou, basicamente. E nenhuma delas vai no nervo da questão dos problemas que nós temos. Né? O problema econômico, o problema político, o problema social. Né? Se você quer maximizar o lucro e reduzir o custo do trabalho humano, você não está preocupado em resolver problemas sociais. Você não está preocupado em acabar com a fome, com a miséria, com as pandemias, né? E não é à toa que os grandes países que estão mais avançados nessas áreas sofreram mais com a pandemia. Veja o que aconteceu nos Estados Unidos. O maior número de mortes, maior do que a Guerra Civil Americana, que até então era o recorde de mortes de americanos na história do país. Né? Por quê? Porque o sistema de saúde americano não existe, o público, e a pandemia foi tratada no começo dela, e boa parte dela, como algo que só atrapalhava a economia. Então, nós tínhamos que manter o povo trabalhando de qualquer jeito. Não importa se o pessoal ia morrer, ou se o pessoal ia ter sequela. E tudo isso alimentado por essa crença que tem um outro tipo de inteligência melhor que a nossa. Não tem. Infelizmente, não tem. Talvez o Mr. Spock, se ele despencar aqui de Vulcan, talvez ele seja um pouquinho melhor que a gente. Mas, claramente, se os governos e as sociedades não abrirem os olhos, não é que nós vamos ser suplantados pela inteligência artificial. Nós vamos ter que viver sobre as regras dela, o que talvez seja até pior. Você disse em algum momento da entrevista, você não é ludista, portanto, até porque você é um homem da ciência, uma vida inteira dedicada a isso. Como fazer, então, para lutar contra algo que não dá para ir na contramão? Eu imagino que você também jamais vai defender que se vá na contramão de algo que parece inexorável ao nosso tempo. Mas como fazer, inclusive, como talvez usar a própria tecnologia a favor de uma mudança radical no sentido do que você disse, né? Que é um rompimento com talvez um sistema, uma sociedade, a sociedade de consumo que causa todos esses efeitos. Né? A conveniência e o hedonismo ditam o que é politicamente correto em termos de consumo, em termos de vida, né? A minha solução é a mesma dos gregos do século V a.C. e dos italianos do século XV. É investir no renascimento, num novo renascimento. Investir na valorização do trabalho humano, na valorização das artes, da ciência, de tudo aquilo que nós somos únicos em produzir. Né? Nós tínhamos que, ao invés de basicamente criar um evangelho da tecnologia, nós temos que retornar aos valores humanísticos que nos trouxeram aqui. As pessoas não se dão conta. Os atributos que permitiram que nós sobrevivêssemos 300 mil anos nesse planeta como espécie, né? Homo sapiens. Tem os nossos antecessores que 4 milhões de anos atrás, e meio atrás, ou até mais, um pouco mais. Mas a única razão pela qual nós chegamos aqui é pelos atributos cognitivos analógicos, não computáveis, que nós temos e que agora nós mesmos estamos ceifando. Tá? Quando você faz uma criança brincar no celular, antes dela falar, antes dela aprender a falar, antes dela aprender a raciocinar logicamente, e ela aprende que se ela mexer os dedinhos numa configuração X, ela tem a recompensa hedônica, ela para de chorar no aeroporto e os pais estão satisfeitos, você está diminuindo a chance dessa criança expressar cognitivamente todos os atributos que nos fizeram a espécie mais bem-sucedida do planeta. Apesar que esse bem-sucedida depende do critério de avaliação. Né? Eu sempre brinco que a hora que nós desaparecemos, porque parece que é inevitável, a mãe besouro vai chegar para o filho besouro, que estão aqui há 500 milhões de anos, e o besourinho vai perguntar, e o que eram esses seres humanos? A mãe vai responder, não se preocupe, não era nada de útil. Né? Não perca seu tempo pensando neles, tá? Porque eles vão estar aqui. Porque eles vão estar aqui. As baratas vão estar aqui, as formigas, talvez as abelhas não, mas né? Outras espécies que entenderam que você funcionar como um coletivo, eu chamo de BrainNet, né? O grupo social das formiguinhas, dos besouros, dos leões, dos lobos,
dos seres humanos, todos os grupos sociais são formados por redes de cérebros que se sincronizam para atingir um bem comum, sobreviver. As formigas, os lobos, os leões e os besouros e até as tartaruguinhas, que são lentinhas, mas são inteligentes, como eu disse numa entrevista, quando criticaram as pobres tartarugas, né? Elas sabem que se elas se unem como grupo, elas aumentam a chance de sobrevivência. Então, você não vê tartaruga calculando déficit primário, taxa de inflação, não vê tartaruga criando tecnologias para impedir que a tartaruguinha aprenda a fazer o que ela tem que fazer para sobreviver. Elas entendem que o poder de sobrevivência emana do grupo social, coeso e trabalhando como um todo. O indivíduo se beneficia do grupo. Tá? E nós esquecemos essa regra fundamental da natureza. Então, na minha modesta opinião, aliás, é o tema do próximo livro que eu estou começando a escrever, é exatamente essa. Ou nós nos unimos como uma BrainNet que já foi extremamente coesa, na pré-história, na história da humanidade, em outros momentos, ou nós vamos virar comida de besouro e fazer parte dos contos de fada dos besouros. Que, como eu acabei de dizer, vão dizer, olha, eles foram muito fugazes, entendeu? Nós estamos aqui há 500 milhões de anos, está tudo bem, esses caras passaram aqui, mas eles se autodestruíram, a primeira espécie que se autodestruiu. Porque para eles o hedonismo e a conveniência ficou mais importante do que o instinto de sobrevivência. Essa é a equação fatal para uma espécie. Sensacional. Sensacional. Eu acho que finalizar aqui, a gente finaliza assim com chave de ouro essa conversa que eu acho importantíssima para os tempos atuais, não tem como fugir desse debate, mas eu acho que você traz algo que é antecipar, na verdade, toda essa questão, que é justamente pensar qual o sentido da vida humana, né? O Nietzsche falava que o conhecimento é o afeto mais potente, mas não é o conhecimento de quem infla o peito para mostrar que sabe para o outro, mas é um conhecimento sobre si, sobretudo, um conhecimento transformador no sentido de quem somos enquanto sujeito. Eu acho que a gente precisa recuperar muito bem, como você disse, maravilhosamente bem, essa capacidade de pensar no sentido de transgredir, inclusive pela coletividade, que eu acho que é o mais importante. A gente, de fato, perdeu numa sociedade que é cada vez mais individualizante. Né? A sociedade, a famosa sociedade do espetáculo, que o Guy Debord coloca de uma forma muito brilhante aí para todos nós, e que ainda é tão atual, apesar de não ser exatamente... Não, veja... Eu estava numa conferência recentemente e alguém falou assim, o ChatGPT é o produto humano que mais rapidamente atingiu, acho que foi 100 milhões de usuários, né? E todo mundo, E eu falei, e o ChatGPT vai ser a primeira criação da humanidade que vai perder todos os 100 milhões de usuários o mais rapidamente possível. Porque vai aparecer outro, mais interessante, mais legal. Os caras vão deixar o ChatGPT, olha o que está acontecendo com o Twitter. No momento que o lugar ficou tóxico, as pessoas estão migrando para outras coisas. Porque nós vivemos na sociedade do imediatismo, na sociedade do influencer, na sociedade do youtuber. E eles duram uma primavera, cada um deles, tá? Porque chega um momento que chega no limite da exploração do nada. O meu professor dizia que nós estamos construindo uma sociedade onde os cientistas sabem tudo do nada e onde o nada é cultuado como se fosse o tudo. Exato. É porque uma sociedade ela não é, você não precisa ser, você tem que parecer ser. É tudo um grande espetáculo, somos todos, né, atrizes e atores num grande palco. É um grande show. A grande vitória americana, na minha opinião, não foi a vitória econômica só. Não foi a vitória do materialismo, né? Como quando caiu a União Soviética, lá, né, eu estava acabando de chegar nos Estados Unidos e o pessoal dizia a grande vitória do país indispensável. Não foi. A grande vitória foi que eles conquistaram boa parte do mundo com a visão de mundo deles, com a visão cultural de mundo deles. É um consumismo que entrou na base límbica do nosso sistema, entendeu? E isso Esse é o pulo do gato, né, Nicoleles? É o pulo do gato. É Hollywood, as séries, é o escambau de bico que perpetuou uma visão de um lugar. Eu ainda moro lá. Eu só queria te dizer uma coisinha. Eu saí da Duke como professor emérito, eu completei, né, o meu tempo, porque eu também não aguentava mais o lugar. E eu não me aposentei, não. Eu estou criando o meu novo instituto, o Nicoleles Institute for Advanced Brain Studies, distribuído pelo mundo. Olha, que incrível! A gente precisa saber mais sobre isso. Porque eu quero fazer ciência do jeito que eu aprendi a fazer ciência, né? Não do jeito que ciência está sendo feita hoje em dia, porque ciência hoje em dia
é movida a grana. E eu não, eu quero continuar fazendo ciência do jeito que eu aprendi com a minha avó, com o meu primeiro professor na Faculdade de Medicina, aqui de São Paulo, e é por isso que eu saí do sistema para criar um outro modo de fazer ciência. Né? E isso tem muito a ver com essa proposta de um novo renascimento, porque um grande herói da minha vida, um autor americano, Lewis Mumford, que previu tudo isso, tá? 60 anos atrás, ele previu exatamente o que nós estaremos vivendo agora nesse culto à tecnologia. Ele escreveu um livro sobre isso. E ele diz o seguinte: estamos preparados para viver num mundo sem poetas, sem pintores, sem cientistas, sem escultores, sem um ser humano comum que anda na rua e diz bom dia para você? Nós estamos preparados para viver sem um abraço, sem um encontro com os seus entes queridos? Será que nós estamos preparados para viver sem a essência da vida? Porque não existe... e aí ele cita, né, e eu pus no meu livro, T.S. Eliot, né, que é um grande poeta do século XX, da língua inglesa, dizendo o seguinte: o que nós fizemos com a informação para não extrair sabedoria? Essa é o grande dilema da nossa era, desse momento da nossa espécie. Nós temos dados e informação abundante, mas será que nós estamos sabendo extrair conhecimento e sabedoria? Porque são coisas diferentes, tá? E esse cara já sabia que nós íamos chegar nessa encruzilhada. E acho que a própria ideia de para que serve a tecnologia, a quem serve, né? Porque a gente nunca viveu, por exemplo, estamos vivendo o que pode se chamar um fenômeno social, uma epidemia da solidão, que se tornou um problema de política pública, inclusive em países como Inglaterra, no Japão, enfim, até no Brasil também, que é um país que tem enfrentado vários problemas no campo também, você que é da neurociência, mas no campo da psicologia, e eu acho que tem um exemplo muito importante para mostrar como que isso interfere, como esse modelo de consumo interfere na psique das pessoas, no campo da psicologia, por exemplo, como é o TDAH, né? Criaram toda uma ideia de uma doença para as crianças, por exemplo, que não podem usar da sua criatividade, usar da sua curiosidade, que é intrínseca à idade, ao momento que ela está vivendo, né? E você vai lá e medica como se aquilo fosse um problema, porque a ideia, de fato, é criar sujeitos máquinas, sujeitos que não são pensantes nem desejantes, mas sujeitos que estão ali aptos apenas para o mercado de trabalho. Então, acho que essa é a concepção, e acho que a gente termina aqui com essa tua fala, que foi muito... Essa tua entrevista inteira é brilhante, mas essa tua fala final que é importantíssima. A gente precisa se antecipar. O problema não está exatamente na tecnologia, mas como essa tecnologia é utilizada, para que fim ela serve, né? Isso que é mais importante. É muito importante deixar uma última sentença. Tecnologia por si, não é ciência. Tecnologia por si não é ciência. O que você faz com ela para responder uma pergunta, ou descobrir, ou inquirir a natureza em busca de algo, aí sim você está fazendo ciência. Então, no Brasil se confunde muito isso. Inclusive as políticas públicas, quando a gente fala de ciência e tecnologia aqui no Brasil, tem uma confusão tremenda, porque ciência não é isso. Ciência é realmente usar o que você tem entre as orelhas para inquirir a natureza e tentar extrair algum tipo de resposta. Exatamente. E para quê? Né? Que respostas a gente quer e o que a gente tem Exatamente. buscado. Nicoleles, muitíssimo obrigada por essa tua participação incrível aqui no Brasil no Divã. Toda quinta-feira um episódio novo, né, do Brasil no Divã. Acompanhem e participem, e acompanhem também o Nicoleles nas suas redes. Eu quero muito acompanhar também o teu trabalho, que você está falando do Instituto, que você falou um pouquinho, mas eu queria já de antemão te convidar para uma próxima para você falar um pouco mais. Eu espero que a gente tenha uma participação boa também aí comunicando essa nova etapa aí da sua vida, do seu projeto, que eu tenho certeza vai ser importantíssimo, sobretudo para a ciência brasileira, que é infelizmente, tão precária, né? Ainda tão precária no Brasil.